Alguns conseguem memorizar muitos versos quando chega o culto de pôr do sol. Eles não ficam incomodados com alguém que diga, por favor, cite um verso de memória. Entre os versos de memória de todos nós, eu creio que o Salmo 37, versículo 5, está na lista da maioria de nós. Se você não se lembra desse verso, abra sua Bíblia. Vamos lá no livro de Salmos. Salmos 37, versículo 5. E esse salmo, ele é tão conhecido que ele já virou até canção, música. Todo mundo sabe, não é verdade? Entregue o teu caminho ao Senhor, confie nele e o mais ele fará. Você já memorizou esse verso? Essa é uma versão nova, digamos nova, porque é uma nova versão da Almeida atualizada. É a nova Almeida atualizada. E eu gostei dessa versão, por isso estou colocando aqui. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais ele fará. Entregar-se é um desafio. Eu já repeti muitas vezes esse verso, mas quando você pensa bem, o que significa mesmo entregar? É fácil falar, é fácil cantar, mas entregar significa se render, se submeter. Entregar também significa consagração, a palavra entrega. Aliás, no inglês, o texto diz commit your way. Commit your way. Que dá uma indicação de compromisso, de consagração do caminho a Deus. Mas há alguns fatores que impedem que a gente se entregue totalmente. Primeiro, o medo da entrega. Entregar ou render-se a Deus é um ato de coragem. E o medo, ele impede essa entrega. O segundo é o orgulho. O terceiro é a falta de compreensão. Vamos ver um a um desses três fatores impeditivos da entrega. O medo. Aliás, quando Adão e Eva pecaram, a primeira coisa que eles queriam não era entregar-se a Deus, ao contrário, eles queriam se distanciar de Deus. O medo nasce quando o relacionamento com Deus é quebrado. A pessoa com medo não quer entregar a vida a Deus. Ou o medo impede você de entregar a Deus a sua vida. Mas o apóstolo João escreveu em 1 João capítulo 4, 18, dizendo, no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Adão e Eva precisavam desesperadamente do amor de Deus no momento que eles se esconderam. E Deus estava disposto a entregar esse amor a eles como Pai, como Criador, mas eles, por causa do medo, se distanciaram de Deus. A entrega e o medo não combinam. O terceiro fator impeditivo para a entrega é o orgulho. O orgulho é algo que nasce no nosso coração decaído, porque depois de Gênesis 3, todos nós nascemos com essa tendência a querermos ser independentes, a ouvir diariamente a voz do inimigo dizendo, vocês serão como Deus. É a tentação mais antiga. Nós queremos fazer tudo, queremos independência, e então isso promove, quando falhamos, e realmente falhamos, quando tentamos fazer por nós, aí entramos em depressão. A falta de compreensão, outro fator impeditivo de entregarmos a Deus. É aquela ideia de que entregar é algo pejorativo, algo que pode ser sinônimo de
desculpa, de acomodação, de resignação passiva. Mas, ao contrário, a entrega é uma disposição de sacrificar a sua própria vontade, de lutar por aquilo que precisa ser mudado. Isso é entrega, disposição de lutar. Então, essa expressão, o render-se ou entregar-se, ao contrário do que pensa a civilização moderna, não é uma acomodação, é uma disposição de lutar para mudar o que precisa ser mudado, reconhecendo que somente Deus pode fazer isso por nós. Por isso, a entrega depende de coragem para servir Deus com fidelidade. Reconhecer que só em Cristo descobrimos a nossa verdadeira identidade. C.S. Lewis escreveu certa vez que quanto mais deixarmos que Deus assuma o controle sobre nós, mais autênticos nos tornamos, porque foi Ele quem nos fez. Vejam o paradoxo. Enquanto se prega hoje de que você precisa ser independente para ser quem você precisa ser você mesmo. A Bíblia, pelo contrário, diz que você precisa ser dependente para ser quem você é. Você entregar a Deus, você se torna realmente quem você foi planejado para ser. Vamos agora ver as características daqueles que se entregam a Deus. Em primeiro lugar, quem se entrega a Deus, ele é obediente. Talvez a primeira manifestação da entrega na vida de uma pessoa é obedecer a Deus. Obedecer a palavra de Deus, e ainda que seja um absurdo essa obediência, ainda que as pessoas zombem de você por causa desta obediência, por causa desse requisito de Deus, por esse mandamento de Deus. Obedecer pode parecer absurdo, mas aqueles que obedecem a Deus são, de fato, pessoas que entregam a Ele. Notem, quando Pedro estava lá envolvido naquela pesca frustrada, isso está em Lucas capítulo 5, eles não pescaram nada a noite inteira, e quando amanhece o dia, então Jesus diz, olha, lança a rede do lado de lá, ou do outro lado. E então Pedro responde, essa frase de Pedro é impressionante, ele diz, nós já tivemos a noite em vão, em outras palavras, já perdemos o tempo, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Ou seja, não fazia sentido aquilo que Jesus estava pedindo. Não era lógica. Se eles tivessem um daqueles aparelhos para ver onde estão os peixes, possivelmente aqueles aparatos eletrônicos que os pescadores usam para ver onde estão os peixes, falharia naquele momento, porque não havia mesmo. Então era uma ordem absurda, e Pedro responde, sobre a tua palavra lançarei as redes. Isso é entrega, quando tudo parece sem sentido, e Deus diz, faça isso, a obediência é o passo decisivo dentro da experiência daqueles que se entregam. A segunda característica de quem se entrega é a confiança completa em Deus. Confiam inteiramente em Deus. Tanto é que o capítulo 37, versículo 5, o versículo que estamos estudando nessa manhã, diz, entrega o teu caminho e confia. A entrega e a confiança caminham juntas. Quando Abraão foi chamado, ele saiu. Quando Deus lhe pediu o filho, ele entregou. Abraão era um homem de fé, o pai da fé, mas todos os atos que marcaram a sua vida foram o resultado de uma entrega completa a Deus. Um outro exemplo bíblico de entrega é a profetisa Ana, que estava no templo no dia em que Jesus foi dedicado, foi apresentado. Ela tinha 84 anos. E ela era viúva desde os seus anos 20 na sua vida.
Viveu 7 anos com o esposo, ele morreu, ficou viúva por mais de 50 anos, possivelmente. E agora, ela no templo, exaltava, porque havia visto o menino, o Messias, e saiu contando para todo mundo a respeito daquele menino, a redenção de Jerusalém. O que tem a ver a entrega? Ela se entregou totalmente à promessa. Por que ela identificou mais um menino apresentado no templo? Como ela identificou aquele menino como sendo o Messias? A sua entrega a Deus, a promessa do Messias, fez com que os seus olhos vissem o que todos os outros não estavam vendo, exceto Simeão, um sacerdote que estava ali também. Um outro exemplo é José. José se entregou nas mãos de Deus, com perseverança para que Deus cumprisse os sonhos que havia dado a ele. Ele não entendeu nada do que aconteceu. A venda para o Egito, a prisão, anos e anos de tristeza, de provas, de dificuldades. Mas ele se entregou à promessa do sonho que Deus havia dado. Que ele teria um papel importante na preservação do plano de Deus. A terceira característica daqueles que se entregam, então, dependem de Deus para agir. Eles não são independentes que ajam por sua própria escolha. Notem, se você for 2 versos para frente, você encontra mais 2 palavras que são fantásticas. No versículo 7 diz assim: descansa no Senhor e espera nele. Vamos colocar essas 4 palavras juntas. Entrega, confia, descansa e espera. Que coisa fantástica essa sequência. Entrega é quando você se lança a Deus sabendo que Ele sabe o que é melhor para você. Você faz isso em seguida numa demonstração de total confiança. Você se lança em confiança a Deus, entrega a sua vida. E então o resultado dessa entrega, dessa confiança, no versículo 7 diz: descansa e espera. Dependem de Deus para agir. Não age por sua própria conta. A quarta característica daqueles que esperam, eles conseguem suportar críticas com tranquilidade ou serenidade, sem querer se defender ou sem querer justificar. Uma das coisas mais terríveis é você ser criticado injustamente. E a primeira tendência na nossa vida é tentar responder uma crítica injusta, verdade? Mas aqueles que entregam a vida a Deus não precisam ficar se justificando. Suporte a crítica com serenidade. Avance, não se preocupe. Deus tem tudo em suas mãos. E a quinta característica daqueles que se entregam, eles se destacam nos relacionamentos. Porque eles sabem que ainda que num relacionamento existem mágoas, problemas, ou mesmo uma dificuldade, ou alguém pode ficar irado, ou pode ficar frustrado, ou pode se sentir injustiçado. Quem se entrega não vive exigindo seus direitos. Não pressionam e também não manipulam a outros, porque Deus é que tem o controle, não você. Davi retrata muito bem esse espírito. Ele diz assim no Salmo 138, versículo 8: o que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. Ou seja, problemas aqui e lá, preocupações aqui e lá. Mas Davi diz: o que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. Que confiança, que entrega. Portanto, aí estão as 5 características daqueles que entregam a vida a Deus. Obedecem a palavra de Deus, ainda que seja absurdo.
Confiam inteiramente em Deus? Dependem dele para tomar decisões? Suportam críticas com serenidade e não têm o ímpeto de querer defender-se? E número 5, destacam-se nos relacionamentos, não vivem exigindo direitos, não pressionam nem manipulam os outros. Vamos ver agora a bênção que essas ações traz para a nossa vida. O resultado. Pela entrega vem a paz. A paz não é a ausência de turbulência ou de guerra ou de conflitos. Paz é o lugar onde Deus está com você. Pode ser em meio a um trânsito terrível, pode ser em meio a um conflito militar, pode ser em meio a muitos problemas e situações. A paz é o lugar onde você está com Deus. É a sua vida em Deus. Ali está a paz. Um exemplo bíblico é Jacó. Jacó vivia completamente esmagado pelo senso de culpa. E certa noite ele se encontra com o próprio Deus e trava uma luta com esse ser celestial. E quando amanhã vem, este ser celestial diz: eu quero ir, eu vou sair daqui. E Jacó então se agarra nele: não te deixarei enquanto não me abençoares. Jacó só encontrou paz quando ele se rendeu a Deus. Até o momento em que ele lutava sozinho com seus sentimentos de culpa, ele foi esmagado pelo conflito, pela angústia. Ellen White comenta, dizendo que doce era a paz da reconciliação com Deus. Uma frase tão curta, mas tão profunda. Doce a paz da reconciliação. Será que você precisa se reconciliar com alguém ou com Deus? Pode ser difícil a princípio. Alguém com quem você teve alguma desavença, algum problema, ou mesmo com Deus, algo que você ainda não abriu com o Senhor. Ele sabe, mas você não se abriu. Doce é a paz da reconciliação com Deus. Pela entrega, número 2, vem o poder. Que poder? Um dos exemplos de homens poderosos na palavra de Deus é Moisés. Mas você se lembra como tudo começou? Com um medroso, claudicante, com receio de abrir a boca para falar. Moisés se sentiu incapaz, mas Deus lhe garantiu esse poder. Eu estarei com você, eu sou, estará com você. Eu serei com a sua boca. Um homem através do qual milagres extraordinários foram realizados. Foi um homem que se sentiu incapaz. Mas Deus, por meio da entrega de Moisés, Deus pôde fazer, através de Moisés, grandes feitos. Ellen White também comenta sobre esse chamado de Moisés, dizendo: o homem adquirirá força ou poder ao aceitar as responsabilidades que Deus põe sobre ele. Deus coloca alguma responsabilidade em sua vida? Aceite. O poder vem depois. A força vem depois. Se entregue a esta responsabilidade. Conta-se que William Booth, que é o fundador do movimento Exército da Salvação, que é muito conhecido aqui também, ele disse que a grandeza do poder do homem, de um homem, está na medida de sua entrega a Deus. A grandeza do poder de um homem está na medida de sua entrega a Deus. Booth foi um homem simples,
não educado, de ações práticas. Ele que inventou ou criou esse sistema de atendimento a pessoas menos favorecidas. E a história diz que quando ele já era idoso, já sem condições físicas de estar nos frentes de atenção, onde os seus fiéis, membros da sua denominação, iam para servir a sociedade, levar pão, alimento, roupa, ele já não podia ir. E quando chegava próximo ao Natal, eles tinham todo um programa de atenção, mas eles não tinham muitos recursos. E ele queria motivar o seu grupo, que estava espalhado por várias cidades, com uma palavra de ânimo para que eles seguissem fazendo o seu trabalho. E então ele vai à empresa de correios e telégrafos e escreve uma mensagem, entrega para o agente, e o agente diz, vai custar tanto. Ele disse, não tem esse dinheiro. Você sabe, o telégrafo cobra por palavra ou por letra. E ele pensou, o que eu vou fazer para motivar a minha equipe que está lá? E Deus deu uma ideia a ele. Ele escreveu uma frase de uma palavra só. E aí esteve dentro do orçamento dele para pagar aquele telegrama. E ele passa esse telegrama e os agentes recebem. E havia só uma palavra. E essa palavra era outros. Outros. Uma palavra suficiente para que a sua equipe entendesse a prioridade do trabalho deles. Uma palavra suficiente para mantê-los motivados, porque eles descentralizavam a sua atenção e colocavam a sua atenção nos outros. Aí estava o poder. O poder que Deus dá é um poder que capacita para uma ação. Uma única palavra. O terceiro benefício ou resultado da entrega é a utilidade. Nenhuma pessoa que causa um impacto numa sociedade, numa igreja, numa organização, faz isso sem entrega. É a entrega que começa esse impacto. E a história bíblica que nos lembra bem isso é o chamado de Maria, uma adolescente ainda. O anjo veio e disse, você será mãe. E explicou para ela todo o processo e o desafio. E ela responde com essa declaração aqui, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Com a entrega vem a utilidade. Ela se torna útil, ela se torna importante, poderosa numa missão, uma missão extraordinária de Deus intervir aqui na terra. E a última vantagem ou resultado da entrega é que a entrega produz a vitória. Com a entrega vem a vitória. Nós não poderíamos deixar de lembrar de Jesus em 2 momentos de entrega especial. 2 momentos cruciais. Primeiro no Getsêmani. Ele ora, meu Pai, se é possível que passe de mim esse cálice, por favor. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Mateus capítulo 26, versículo 39. O primeiro decisivo momento de entrega naquela Páscoa. Jesus diz, eu quero que passe de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, mas como tu queres. E na cruz, quando Jesus orou, dizendo, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. A entrega da vitória. O apóstolo Paulo, falando sobre essa entrega
da vitória, ele diz: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Assim, nós vimos que a entrega é o maior desafio que há na vida de um cristão. Muitas vezes nós não aceitamos esse desafio porque ainda há algo em nós querendo dominar, querendo reter o controle, controlar. Mas há um ponto importante, que todos, sem exceção, se entregam a algo ou a alguém. É impossível viver aqui na Terra sem se entregar. Se você não se entrega a Deus, você se entrega a outra coisa. Se você não entregar a sua vida a Deus, você vai se entregar às opiniões, expectativas de outros. Pode ser o dinheiro, ao medo, ao rancor, ao orgulho, ao ego. E aí poderíamos fazer uma lista muito maior. Mas essas são suficientes para a gente entender bem quais são as alternativas. Ou eu me entrego a Deus, ou eu me rendo ao caos. É o que diz Stanley Jones. Se você não se rende a Cristo, se rende ao caos. Porque onde não está Deus, onde não está Cristo, está a desordem. Se quer organizar ou ordenar a sua vida, comece entregando a vida a Deus. Se a sua vida está caindo aos pedaços, comece entregando a sua vida a Deus. Rick Warren diz que render-se a Deus não é a melhor maneira de viver, é a única. Nada mais funciona, todas as outras vias levam a frustração, decepção e autodestruição. Se eu ainda quero controlar uma parte da minha vida, eu vou segurar essa parte até ver que não deu certo. Ah, que frustração. Ah, que decepção. Ah, que autodestruição. Ellen White, no livro Caminho a Cristo, ela diz: o coração inteiro tem que render-se a Deus, ou do contrário, não se poderá operar, jamais operar, a transformação pela qual é restaurada em nós a sua semelhança. O coração inteiro. Transformação acontece quando entregamos o coração inteiro. Quantos de nós temos orado: Senhor, transforma a minha vida, transforma esse hábito, tira isso da minha vida. Transformação não acontece antes que o coração inteiro esteja naquele pedido. E eu termino lendo com vocês, e esse trecho do Caminho a Cristo, página 70, e eu gostaria que isso ficasse gravado na mente de cada um. E se você quer colocar isso na sua vida, escreva esse texto. Coloque na sua Bíblia, ou coloque no seu celular, coloque em algum lugar, e repita esse texto cada dia. Ellen White diz: consagrai-vos a Deus pela manhã. Em outras palavras, entreguem a sua vida a Deus pela manhã. Fazei disto vossa primeira tarefa. Seja a vossa oração: toma-me, Senhor, para ser teu inteiramente. Aos teus pés deponho todos os meus projetos. Usa-me hoje em teu serviço. Permanece comigo e permite que toda a minha obra se faça em ti. Esta é a oração que deveríamos orar a cada manhã, a cada dia. Toma-me, usa-me, permite que tudo o que eu fizer se faça em ti, não em mim. Esta entrega completa a Deus é o que Davi dizia: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Lógico que a gente gosta do final deste verso que diz: e ele, o mais, ele fará. A gente está interessado no que ele vai fazer. Ele fará. A gente está interessado nos resultados dessa entrega. E virão os resultados dessa entrega. Mas primeiro,
O verso começa com um imperativo: entregue e confie. E depois sugere a você, no versículo 7, descanse e espera. Entrega, confia, descansa e espera. Que Deus nos abençoe essa manhã.